Ó, hoje já é o primeiro dia que eu tô pondo, ó. Pus com racamor de meia mesmo. Pus aquele freio lusitano Lopes, freio espanhol, né? Espanhol, português, é espanhol, mas que mexe o bocal. Depois eu tiro ele e mostro. Sem barbela, sem nada, com racamor de meia mesmo. Importante dizer, vou mostrar de perto aqui como que tá. Importante dizer, talvez eu abra, talvez eu com certeza eu abro um pouquinho aqui, ó, de cada lado, para que possa trabalhar mais livre ali. Mas é importante dizer que esse cavalo, ele primeiro ele aprendeu a segurar o freio sem nada, né? Só com o freio e tudo isso, tá? Não é chegar e botar o freio, tá? Ó como tá espumando a boca já, ó, né? Então é um cavalo que ele já sabe segurar o freio. Por que que eu quero abrir? Para liberar esta parte aqui, ó. Basicamente para o racamor trabalhar livre e não me estragar o racamor. Então esse é um racamor de meia polegada. O racamor, é importante que a gente fale que o racamor, ele tem que servir pra gente muito mais do que a gente para ele. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos para o outro lado. O que eu quero dizer é que em vez de você ter que seguir um caminho que o racamor te indica, você tem que usar e ver como que ele se encaixa na sua vida, e não você se encaixar na vida dele. É igual o bridão, é igual o freio, é igual tudo, né? Igual sela, igual arreio, né? Os outros vídeos esse cavalo tava de sela. Agora ele vai ficar de arreio. Por quê? Primeiro que compõe muito mais a raça dele. Esse arreamento que ele tá, compõe muito mais a raça dele. Eu prefiro, gosto dos dois, da sela e do arreio, mas eu prefiro o arreio. É mais leve para ele, não tem nada contra a sela. Ele tem tamanho suficiente para sela, para o que for. Então é um exemplo, isso é só um exemplo, a sela e o arreio do que tem que servir dentro da nossa vida. E o racamor é a mesma coisa. Então a história de que você tem que mudar a sua vida por causa do racamor, não. O racamor é que tem que entrar na sua vida. Agora, não é por isso que você vai usar o racamor, o bridão, o freio, a espora, a maneia ou qualquer coisa, ou peia, como chama no Nordeste, me ensinaram esses dias, a maneia. Não é por isso que você vai usar de maneira errada. O que é maneira certa e maneira errada? Maneira certa e errada é você entender como que funciona a ferramenta. Então você entender o funcionamento é importante para que você saiba se você está pedindo da forma correta. Agora a fase que aquilo vai te ajudar e vai ajudar o seu cavalo, vai de você saber entender o que você está pedindo, o que você precisa para o seu cavalo, como que é. Como que ele pode te ajudar, o racamor, e se ele pode te ajudar. E em que hora? Ah, mas não tem que ser tal hora, tem que ser na hora que ele puder te ajudar. Desde que você use corretamente, não é corretamente, desde que você use ele, entenda como ele funciona, para poder usar ele da maneira correta. Senão você põe dá um exemplo, você põe um freio de ponta cabeça, ele não vai funcionar, né? Na cabeçada do cavalo. Você vai pôr um bridão ao contrário, ele não vai funcionar. Então você tem que entender onde que ele pega, onde que ele não pega, qual sinal com a mão que você tem que dar para que ele faça tal ação, para o corpo do cavalo fazer tal ação. Então isso é muito mais importante se você está de gaúcho, se você está de cowboy, se você está de adestramento. Tem muita gente do hipismo que comprou
e usa. E do jeito de seleta, normal, e trabalha os cavalos já prontos, já domados, e atinge, em momentos, atinge situações e resultados que eles queriam. E de outras coisas também, de outras modalidades ou nenhuma. Cavalo de campo, enfim. O importante é que a gente não se prenda a coisas que a gente acha que a gente é obrigado a fazer para... Agora, é diferente também. Você fala assim, eu quero fazer hipismo clássico, mas eu quero fazer de chapéu, sem capacete, de calça de couro, sem gravata, sem nada. Daí a regra, daí não faz parte daquela escola, daquela regra. Daí você pode até querer fazer, mas não vai ter nenhuma prova que vai permitir que você faça. Tá? Porque existe um regulamento, existe uma regra. Você fala, ah, mas eu quero ser, eu sou representante da escola clássica de hipismo e não uso nada disso. Não, você está representando erroneamente, porque ela não é dessa forma. Então, uma escola é uma coisa, ela tem um método. Outra coisa é a ferramenta. A caneta é usada em todas as escolas. Só que uma em cada situação. Daí, para você representar aquela escola, se você tem esse interesse, você precisa de fato seguir os caminhos daquela escola. Ó, como a boca dele bem fechada. Isso que importa. Sinal que o que está mostrando pra gente essa boca dele fechada? Ele está segurando o freio na boca dele. Ele não está tentando se livrar do freio, porque ele aprendeu a ficar com o freio na boca. Vou ver se eu consigo dar zoom. Aí, Otto. Os companheiros de pasto dele estão parados ali. Próxima volta eu vou parar ele. Olha como tá fechadinho, bonito, e a gente vê. Agora, vamos ver se ele vai relaxar. Olha lá. Então ele estava de fato segurando o freio, para o freio não bater na boca dele. Não é algo que ele estava fazendo por outro motivo, porque a hora que ele relaxou, ele mascou o freio. Então iniciamos aí o processo de colocar freio no cavalo, certo?